Haruto, por 5 anos, se tornou recluso devido a bullying que sofria na escola. Ele perdeu toda a esperança e começou a viver sem rumo. No entanto, ele recebe uma nova chance e é selecionado para reencarnar em um mundo onde a magia é absoluta. A deusa responsável por isso dá a ele uma habilidade apelona para que sua vida seja facilitada. Fala galera, beleza? Se inscreva no canal e vamos juntos construir a melhor comunidade de animes do Brasil. Muito obrigado a todos que já se inscreveram. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Apesar de consciente, ele retorna como um bebê. Haruto possui a marca real em seu peito esquerdo, e o rei e a rainha ficam muito felizes com seu nascimento. Ele passa pela avaliação mágica, e apesar da expectativa do rei em que seu filho seria pelo menos nível 40 ou 50, o sacerdote informa que o bebê possui nível 2. Além disso, nem sequer aparecem elementos, portanto ele só deve ser capaz de utilizar magias de barreira. O rei e a rainha ficam inconformados com isso e não aceitam que essa criatura, dita como tosca, tenha nascido da união deles. Eles então decidem em conjunto informar a todos os súditos que o príncipe Reinhardt morreu em seu nascimento. O sacerdote interrompe e diz ao rei que matar parece demasiado, e o rei ordena que um dos seus empregados descarte a criança em uma floresta distante. A deusa responsável pela reencarnação de Haruto fica apreensiva, pois diz que apesar de ter dado uma habilidade apelona a ele, ninguém sequer percebeu. Ela comenta com uma outra deusa que os dispositivos humanos só medem a mana em 2 dígitos, e ela acabou esquecendo de dar para ele um elemento. Ela diz que deu a Haruto o nível 1002, e a outra deusa diz que isso foi um exagero e tanto. Já abandonado na floresta, Haruto, que na verdade agora é o príncipe Reinhardt, possui toda a consciência do que vem acontecendo. Apesar disso, seu corpo é um de um bebê, e ele não tem a capacidade de se mover. Ele relembra que o sacerdote disse que ele poderia utilizar barreiras, e então tenta imaginar como isso poderia ser. Com uma certa facilidade, ele consegue gerar a magia e percebe que pode utilizá-la em si mesmo. Ele entende que pode fazer qualquer coisa que sua imaginação permitir. Ele dá de cara com um grande Fenrir vermelho que o ataca. No entanto, sua barreira é forte e o protege. Ele cria diversas outras barreiras menores e tenta atacar com elas, porém não é efetivo. Ele continua a pensar como pode vencer e decide arrancar árvores próximas e lançá-las no Fenrir. O Fenrir sente o golpe, mas se levanta com mais raiva. O príncipe se empolga e dessa vez retira uma grande porção de terra da floresta. E quando vai atacar, o Fenrir grita e diz que se rende. Ele não imagina que aquela voz feminina venha do Fenrir e apesar de procurar quem falava, segue em seu ataque. O Fenrir grita novamente e ele então para. Eles dois começam a conversar, ou pelo menos a Fenrir fala e ele escuta, afinal por ser bebê não consegue se comunicar. Ela diz que pensou em comê-lo para reabastecer a sua mana e que não imaginava que ele era tão forte. Ele tem uma ideia e cria uma barreira que transforma pensamentos em som. Ele a coloca em sua garganta e agora possui a capacidade de fala. Eles conversam e Haruto decide manter o seu nome. Ele diz que nasceu em um reino e que foi abandonado por ter pouca quantidade de mana. Ela, no entanto, diz que algo está errado e que sente uma mana muito superior aos limites humanos. Espantada, ela pergunta se ele é a reencarnação do Rei Demônio. Haruto pensa em sua vida anterior e não querendo que ela ache que ele é um lixo qualquer, confirma ser ele o Rei Demônio. Ela admite sua derrota e diz que ele poderá matá-la. No entanto, Haruto diz que isso não é necessário, que apenas não o ataque novamente. Ela se apresenta e diz que por sua generosidade irá protegê-lo. Seu nome é Fenrir de Fogo. Haruto se despede chamando-a de Fly e ela pede que ele espere. Ele agora será o seu mestre e ela se devotará a ele a partir de agora. Ela então se transforma em uma humana. Eles escutam alguém se aproximando. Um homem então aparece e diz que está lá para salvar o bebê. Ele explica para Fly que este bebê foi abandonado por um parente e ele está ali para corrigir tal erro. Haruto está faminto e o homem trouxe leite materno. Ele explica a Fly que sua esposa engravidou, só que seu filho não conseguiu ver a luz do dia. Ele complementa e diz que Haruto foi abandonado por não ter potencial. No entanto, ele não se importa com isso. Toda criança merece viver. Fly se emociona com a história e chora. O homem então propõe um trato a Fly. Ele irá contratá-la como serva. Ela diz que não tem muitas opções e aceita, pois poderá ficar ao lado dele vigiando. Eles armam uma cena para garantir que caso algum servo do rei venha procurar a criança, entenda que ele morreu. 9 anos se passam e agora conhecemos o nome daquele homem. Ele é o Marquês Gold. Haruto se apegou à sua nova família e agora ele possui uma irmãzinha chamada Charlotte. Ela é distante de Haruto e parece odiá-lo. No entanto, ela é muito apegada a Fly. Sua mãe aparece e diz para que ele não fique triste. A Char não sabe agir com meninos da idade dela. Ela diz para que Haruto faça algo
algo especial para Charlotte. Além disso, diz para que ele não fique sempre trancado no quarto, mas que também vai brincar com ela e com Fly no jardim. Em seu quarto, Haruto pensa no quanto queria ser livre. No entanto, Fly não deixaria que ele fosse embora e Charlotte ficaria ainda com mais raiva dele. Nos últimos 9 anos, ele vem estudando mais a fundo a magia de barreira e criou um robô para substituí-lo. No entanto, ele não fala e nem se mexe. Além disso, para que ninguém fique triste, ele também precisaria criar um robô da Fly. O seu pai, Marquês Gold, bate na porta e chama Haruto para o jardim. O Marquês quer ensinar a Haruto a arte da espada, para complementar o baixo nível de Haruto com a magia. Ele pergunta se seu filho pensou em algo, e em resposta, Haruto diz que pensou em magias antigas, da Era Mítica. Haruto e seu pai começam um pequeno duelo. O Marquês é conhecido como Martelo de Guerra Estremecedor, e é um grande guerreiro. Haruto usa sua magia de barreira, pois não quer se machucar, e sem pensar muito ataca. Seu pai fica impressionado com a força e agilidade de seu filho. O Marquês diz que irá atacar e que Haruto deve desviar, o que ele faz de forma impressionante. O Marquês Gold complementa e diz que não tem como desviar do último golpe caso a pessoa não seja pelo menos nível 30. Algo está estranho. Haruto relembra que uma vez achou estranho também o seu poder e criou uma pedra de avaliação de mana que poderia reconhecer 3 dígitos. No entanto, nada mudou e seu poder apareceu como 002. Ele não achava possível alguém possuir 4 dígitos, afinal, o humano mais forte é nível 77. Seu pai diz que ele deve continuar treinando, pois seus ataques ainda são de iniciantes, e que ele poderá ser um espadachim de primeira. Já no escritório, o Marquês comenta com sua esposa que começou a treinar Haruto. Ele conclui para ela que Haruto pode ser um demônio que retornou. Existem relatos na família real de alguém que teve um caso com um demônio, e isso pode ter relação. Ela diz que Haruto não tem rabos nem chifres, e o Marquês diz que isso é verdade. Além disso, a marca real possui poderes ainda desconhecidos, e a devoção de Fly a ele pode ter relação com ser um demônio reencarnado. Ela defende Haruto e diz que ele é um menino normal, e o Marquês diz que também acredita nisso. Além do mais, não importa o que aconteça, eles farão de Haruto um garoto feliz. Charlotte, que aparentava dormir, ouviu tudo e pensa que não tem como seu irmão ser um demônio. Haruto em seu quarto reflete sobre o quanto seu pai está ocupado ultimamente, mas isso possui um lado bom, pois ele não precisa treinar com a espada. Ele escuta alguns gritos vindos lá de fora e, utilizando sua magia, percebe que muitos soldados estão feridos. Haruto procura seu pai e pergunta o que vem acontecendo, e ele diz que tem ocorrido diversos ataques de bandidos na província deles. Eles sofreram uma emboscada pela retaguarda quando foram averiguar a base adversária. Haruto fica enfurecido e, sem alarde, cura todos os soldados de seu pai. Durante a noite, ele e Fly conversam, e Haruto diz que precisa encontrar quem atacou seu pai e os demais. Utilizando sua magia, ele consegue localizar um grupo de bandidos, e entre eles, alguns parecem ser soldados normais. Será que existe um espião na tropa? De qualquer forma, ele sai com a intenção de acabar com todos. Alguns bandidos conversam e dizem que apesar da vitória, não podem abaixar a guarda. Eles precisam matar o Marquês e retomar as terras. No entanto, eles não esperavam que Haruto estivesse ouvindo tudo. Haruto, sem pensar muito, utiliza sua magia de barreira e restringe o movimento de todos os bandidos. Haruto pede para que todos respondam suas questões, e caso não o façam, já sabe o que acontecerá. Ele descobre que os bandidos são na verdade soldados do Império Vizinho, que se infiltraram como bandidos para causar o caos internamente. Fly diz que deveria haver soldados nas fronteiras, e os bandidos gritam que tiveram um cúmplice. Isso é tudo o que eles sabem. Sem muita piedade, Haruto ordena que Fly incendeie todo o forte, e diz que tentar matar o seu pai é um ato imperdoável. Os demais bandidos fogem. Haruto e Fly conversam e ele diz que não sabe muito sobre soldados do Império ou os conflitos da nação, mas já que foram eles que começaram, não precisa ter misericórdia. Por ora, ele irá explicar tudo o acontecido a seu pai por uma carta anônima. No dia seguinte, o Marquês recebe a carta que diz que todos os bandidos do forte foram erradicados. A carta explica toda a situação das fronteiras e o Marquês Gold ordena que seja feita uma investigação. O Marquês pensa e diz que já desconfiava que aqueles não eram só bandidos, mas não imaginava que o Império estivesse envolvido. O que ele mais temia está acontecendo. Charlotte, que estava com seu pai, pergunta quem poderia ter cuidado dos bandidos assim, e ele responde que, considerada a eficiência, a falta de compaixão e o controle do fogo, só pode ter sido uma pessoa, a Fly. Ele complementa e diz que o poder de Fly é superior ao dele, e que ela vaga pela província mostrando sua dominância. Charlotte corre e diz para seu pai que lembrou que tinha algo a fazer. Ela relembra que viu seu irmão e Fly na última noite, e pensa qual a verdadeira face do seu irmão. Charlotte questiona
Fly e pergunta se existem dois de seu irmão. Fly pergunta se ela tá batendo bem da cabeça, e Charlotte continua dizendo que na noite anterior viu duas silhuetas voando, que pareciam ser Haruto e Fly. Ela, no entanto, imaginava que seu irmão não possuía mana suficiente para voar. Ela, desconfiada, foi até o quarto dele, que estava dormindo, mas dessa vez não possuía a aura medonha de sempre. O que seria isso? Disse Charlotte. Fly diz então que ela notou o poder de Haruto. Ela está impressionada e continua explicando que essa aura que ela sente é a extraordinária mana de seu irmão. Haruto foi abençoado com um poder extraordinário desde bebê, e esse poder excede muito o limite humano. Nem mesmo ela, que é uma demônio, poderia alcançá-lo. Fly contou o acontecido a Haruto, que configura barreiras de alarme baseado no que sua irmã está fazendo e onde. Haruto sai de seu quarto para ir ao banheiro e Charlotte o segue. Ele decide perguntar por que ela o segue. No entanto, Charlotte corre como se não houvesse amanhã. Dia após dia, ela continua seguindo todos os passos de Haruto. Natália, a mãe de Haruto, e Charlotte vão sair. Existe um festival anual nessa época e elas irão representar Gold nas festividades. Haruto pensa em mandar Fly junto, mas lembra que ela está na floresta intimidando os monstros para que não ataquem as cidades, conforme instruções suas. O alarme de barreira que Haruto colocou em sua irmã é eficaz. Ele consegue ver que ela, sua mãe Natália e os soldados estão sendo atacados no caminho. Natália agarra Charlotte e foge, pensando por que os soldados imperiais estariam ali. Elas são atacadas e um dos golpes chega a atingir Natália, que cai. Charlotte começa a direcionar o caminho que ela e sua mãe devem seguir. Natália percebe que algo parece estar orientando a sua filha. Já quase sem mana e ferida, Natália parece não poder mais continuar. No entanto, Charlotte diz que elas já estão quase lá e que logo à frente poderão se esconder. Elas entram em uma caverna onde o musgo brilhante cresceu em abundância. Natália diz a sua filha que irá procurar pelo herói da justiça, que a estava ajudando, e que neste momento ela precisa ficar na caverna. Charlotte até tenta dizer para que ela não vá. No entanto, sua mãe diz que a protegerá custe o que custar e que está tudo bem. Natália sai da caverna e só então percebe que existe uma magia de ilusão que está fechando a entrada. No entanto, agora é tarde e os bandidos a encontram. Ela diz que não será capturada e, perto de tirar a sua própria vida, sua adaga se desfaz em diversos pedaços e ela desmaia. Haruto chegou a tempo de salvá-las. Ele fica muito irritado e sem piedade ataca todos os soldados do Império, que são lançados a muitos metros de distância. Haruto entra na caverna que Charlotte estava e grita dizendo que Natália está bem. Ela está apenas inconsciente e Charlotte deveria ficar ao lado de sua mãe. Ela, no entanto, segue escondida, com medo da aura que Haruto possui. Ela se vê em dúvida, mesmo com medo, foi ele quem a salvou. Charlotte vence o medo e grita por Haruto. Ela pergunta se ele é o herói da justiça. Ele não sabe muito como responder, mas já que essa é a primeira vez que conversa com Charlotte, não quer atrapalhar o momento. Ele então confirma. Ela grita e diz que já sabia. Ela complementa e diz que os poderes de Haruto são para acabar com os homens maus. Haruto pede para que Charlotte mantenha isso em segredo, pois ninguém pode saber da sua identidade. Já no castelo, o Marquês Gold é avisado do ataque e tanto Natália quanto Charlotte estão bem. Fly as encontrou e está escoltando elas de volta para casa. Alguns soldados também foram feridos, mas foram curados como no outro dia. Gold diz que gostaria de agradecer a quem a salvou, mas parece que essa pessoa não está querendo aparecer. O Marquês pergunta a Haruto o que ele acha e Haruto diz que acredita que este homem ficará ao lado deles se nada errado for feito. Marquês Gold concorda e diz que Charlotte vem chamando essa pessoa de herói da justiça e que então só resta observar. Haruto fala demais e diz que mesmo que soldados imperiais retornem fingindo ser ladrões, o herói da justiça dará conta deles. Seu pai então pergunta como ele sabe que eram soldados imperiais. Haruto vai se justificando e pergunta como eles conseguiram infiltrar, já que o Marquês tinha aumentado a segurança na fronteira. Haruto também dá a entender que alguém pode ser um espião, e seu pai conclui que às vezes ele não parece ter 9 anos. Gold pensa alto e diz que aquela duas caras está aparecendo. Charlotte, Fly e Natália chegam e Gold corre para abraçá-las. Ele diz que está feliz que elas tenham voltado em segurança. Contrariando as expectativas, Charlotte corre até seu irmão e diz que está com saudades. Seu pai e mãe acham estranhos e Natália pergunta desde quando eles são tão próximos. Fly dá um ataque de ciúmes e grita para Charlotte que ela está muito próxima de Haruto. Todos acabam rindo da situação. Charlotte abre a porta do quarto de Haruto e chama ele para brincar. Ele então pede que na próxima ela bata pelo menos na porta. Haruto pensa que não sabe lidar agora com a Charlotte que gosta dele. Ela vê algo estranho no quarto de Haruto
Haruto e pergunta o que é. Ele explica que isso é uma magia de vigia e ela pergunta se essa é uma magia antiga. Ele tenta dizer para Charlotte que é uma magia complexa porque não tem registros. No entanto, ela diz que existe sim e que o levará até a biblioteca do castelo. Haruto fica impressionado com a biblioteca e diz que nem sabia que esse local existia. Charlotte separa alguns livros para ele que começa a lê-los. Em um dos livros, ele vê a informação que a magia antiga é de natureza não elementar e conclui que sua magia de barreira está relacionada à magia antiga em alguns aspectos. Charlotte diz que existem muitas teorias sobre a magia antiga e que essa é a mais interessante. Eles seguem lendo e aprendendo mais coisas interessantes, como a possibilidade de alguns deuses viajarem entre diferentes mundos. Haruto diz que já viu isso em animes e que a única saudade que tem do mundo antigo é isso. Ele explica como funcionam os animes para Char e ela diz que quer vê-los e que parece fantástico. 2 semanas depois, Haruto, utilizando sua magia, consegue estabelecer uma conexão de internet entre este novo mundo e o Japão. Ele cria uma conta infantil para Charlotte e apresenta um dispositivo mágico que fará com que ela possa assistir. Ela escolhe um anime e fica maravilhada com tudo que vê. No entanto, tem um problema. Ela não faz ideia do que estão falando no anime. Ela pede que Haruto ensine japonês e em 2 horas ela já dominou os hiragana e os katakana. Ela também já aprendeu os kanjis básicos. As crianças desse mundo aprendem de forma diferente, pensa Haruto assustado. Charlotte está viciada em animes e com 2 semanas já está dominando o japonês. Seria ela superdotada, pensa Haruto. E se for, ele não deveria deixar que ela assista apenas animes. Ele, utilizando do seu papel de irmão mais velho, fala para Charlotte que agora só poderá usar a TV por 3 horas por dia e que isso é para o bem dela. Gold, reunindo sua família, diz que está partindo e que irá acabar com bandidos locais. Todos se despedem e Natália pede para que ele volte em paz. Charlotte diz para Haruto que está preocupada e ele diz para que ela se tranquilize. Os ladrões de agora são apenas plebeus e seu pai dará conta de tudo. Charlotte pergunta o porquê deles virarem bandidos. Haruto responde que seu pai disse que estão acontecendo disputas de poder pelo reino. Ela então continua e pergunta se não existe uma maneira de todos viverem felizes. Haruto diz que isso é o que todos querem, mas que não é uma tarefa fácil. Charlotte interrompe e pergunta se nem para ele isso seria possível. Afinal, seus poderes devem ser usados para isso. Ele é o herói da justiça. Ela pergunta se ele não pode se transformar e ir para a batalha. E Haruto, concluindo que ela vem tirando essas ideias do anime, se transforma em algo que esconde sua identidade completamente. Charlotte até pede para ir junto, mas ele, utilizando sua magia, permite que ela apenas assista de longe. Haruto localiza os bandidos e, usando sua barreira, fecha a saída. Ele até pensa em deixar tudo assim, mas lembra que Charlotte está assistindo e segue para confrontá-los. Ele se apresenta como o herói da justiça. Os bandidos atacam e ele vence 1 a 1 com socos e chutes. Seu pai então chega ao local e se apresenta, Gold Zenfis, e Haruto, tentando entrar no personagem, se apresenta dessa vez como a independente. Gold pergunta se foi ele quem salvou sua filha e esposa no outro dia, e Haruto meio que confirma. Gold continua e pergunta qual é o objetivo dele, e tentando entrar no personagem, Haruto responde fazer com que a justiça seja feita. Ele, deslocado nessa situação, foge e voa sem dar outras explicações. Charlotte achou a atuação dele fantástica e já pergunta quando ele irá para novas batalhas. E assim, ele foi várias e várias vezes batalhando em todos os lugares, até que se tornou conhecido como Cavaleiro Negro. Assim nasceu seu alter ego ousado e também o herói da Charlotte. Finalmente, o robô parece ter sido finalizado. Foram meses e meses debruçados sobre os livros da biblioteca, tentando fazer o melhor com as poucas informações que ele conseguiu encontrar. O robô se tornou irritantemente parecido com ele. Haruto e Charlotte são chamados e precisam descer para receber os príncipes. Gold agradece a presença da princesa Mariane e do príncipe Laios. Haruto então pensa que aqueles dois são seus irmãos de sangue. Laios é extremamente chato e repreende Gold, que então pede desculpas. Mariane ordena que Laios pare e ele diz que ela quem deve parar, pois é apenas uma ferramenta política. Laios também confronta Haruto e o chama de escória nível 2 e que foi adotado em um orfanato. Laios então diz que ensinará uma lição a Haruto e o chama para um duelo. Ele diz que pegará ar leve com ele. O duelo começa e no primeiro ataque de Laios, Haruto se esquiva com facilidade. No entanto, Laios reclama e diz para que ele não fuja. Haruto finge que está sendo atingido e sofrendo quando Laios diz para que ele lute se puder.
Haruto então entende que pode, e em um único golpe derruba o príncipe. O príncipe tenta e acaba sendo atingido mais algumas vezes. Mariane questiona seu tio Gold se Haruto é realmente nível 2, porque para se movimentar tão rapidamente precisaria de uma magia avançada de auto-melhora. Gold diz que não tem muita certeza e que o próprio Haruto diz não saber. Laios, enquanto isso, lança sua magia Bola de Fogo em Haruto, porém sem efetividade, já que sua barreira absorve toda a magia lançada por Laios. Mariane ordena para que ele pare e pergunta se ele já não fez papel de idiota bastante. Laios questiona que alguém de nível 2 poderia soltar uma magia poderosa assim, e Haruto pergunta se não deveria devolvê-las todas de uma vez em direção a Laios. Vemos que Haruto só quer voltar à paz de seu quarto. Mariane pede desculpas a Haruto pelo problema causado por seu irmão. Ele diz que tá tudo bem. Ela continua e pergunta se ele é realmente nível 2, e ele diz que sim, virando as costas para voltar logo a seu quarto. Haruto, nos corredores do castelo, pensa que os seus pais biológicos não estariam investigando, mas no final ele acha que não, afinal eles o abandonaram como um lixo qualquer. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.